rejeitado, muito pequeno e fraco. Imagine ouvir essas palavras repetidamente enquanto busca realizar o seu maior sonho, ser um jogador de futebol. Para a maioria, isso seria o fim de um sonho, mas para um garoto de Porto Alegre, essas mesmas palavras foram combustíveis para acender ainda mais a sua paixão. Essa é a inspiradora história de Rafinha, o jovem que transformou a rejeição em superação para brilhar no Barcelona. Rafinha nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em uma família muito simples, onde os desafios financeiros eram uma realidade diária. Crescer em um ambiente onde as dificuldades eram constantes não foi fácil, mas isso acabou moldando a sua mentalidade de lutar sem desistir. Desde cedo, o garoto que sonhava em se tornar um jogador de futebol precisava se esforçar muito mais do que os seus colegas, enfrentando obstáculos que poucos poderiam imaginar. O sonho de jogar futebol estava sempre presente, mas para conquistá-lo, ele sabia que precisaria mais do que talento, precisaria de perseverança. O futebol foi uma constante na sua vida. Ele jogava nas ruas de Porto Alegre, em campos de várzea improvisados, onde o que importava não era o tamanho ou a força, mas a paixão pelo jogo. E esse amor pelo futebol levou-o a uma grande oportunidade, o Avaí, um clube que ficava a milhares de quilômetros de distância da sua casa e que representava a sua chance de dar o primeiro passo rumo ao seu sonho. Mas para isso, ele precisou deixar Porto Alegre, sua família, seus amigos e sua vida como conhecia, tudo em nome de um futuro no futebol. No Avaí, as dificuldades não diminuíram. Rafinha, ainda muito jovem, foi alvo de críticas constantes por ser considerado muito pequeno e fraco para o futebol profissional. Mas ao invés de desanimar, isso apenas o fez trabalhar ainda mais. Ele se dedicava aos treinos com um esforço incansável, ciente de que sua única chance seria mostrar que poderia ser mais do que os outros imaginavam. A rotina de um clube era dura, mas Rafinha sabia que a persistência o levaria longe. Suas primeiras partidas na base foram marcadas por momentos de superação, e apesar das dificuldades, ele nunca desistiu. Enquanto muitos garotos da sua idade poderiam brincar sem preocupações, Rafinha já enfrentava a pressão de lutar por um lugar no time principal. A pressão de sair de casa tão jovem, o sacrifício da família e o esforço diário nos treinos acabaram construindo a resiliência que ele levaria para o resto da sua carreira. No clube catarinense, ele teve a chance de jogar em algumas partidas no time principal, mas foi no Campeonato Catarinense de 2016 que ele realmente começou a ganhar destaque. Durante o treino, Rafinha foi um dos principais nomes da equipe, mostrando futebol veloz e criativo, e logo chamou a atenção de vários olheiros. Mas a história do Rafinha é repleta de superação, e logo se poderia imaginar que um jogador brasileiro, jovem, rápido e driblador, foi direto para algum clube grande da Europa. Mas não com Rafinha. Ele foi para o Vitória de Guimarães em Portugal, que não hesitou em fazer uma oferta para levar o jovem atacante. Ao chegar em Portugal, Rafinha enfrentou uma adaptação difícil, especialmente devido à diferença no estilo de jogo e à distância da família. No entanto, ele não demorou a se destacar, e seu primeiro jogo com a camisa do Vitória teve uma performance decisiva, dando uma assistência e mostrando sua capacidade de mudar o jogo a qualquer momento. Esse desempenho logo fez os torcedores do Vitória se apaixonarem pelo seu estilo ousado e imprevisível. Mas um dos momentos mais marcantes dessa fase foi em 2018, na disputa da Taça de Portugal, onde o Vitória enfrentou o Benfica nas semifinais. Rafinha foi simplesmente imbatível naquele jogo, marcando gol e sendo o jogador mais decisivo da partida. Com esse gol, ele ajudou o Vitória a alcançar a final da competição, e o seu nome passou a ser comentado por todo o futebol português. E esse desempenho fez com que clubes maiores de Portugal começassem a monitorá-lo de perto, incluindo o Sporting, um dos maiores clubes do país. A transição para o Sporting em 2018 representou um passo monumental na carreira de Rafinha. No Sporting, ele se tornou um dos principais jogadores da equipe, sendo decisivo na Europa League e nas competições nacionais. Um dos momentos mais memoráveis foi um jogo contra o Porto, um clássico de Portugal, quando Rafinha, com uma jogada de habilidade incrível, deixou 2 defensores para trás e marcou um gol que foi crucial para a vitória do Sporting. Esse gol foi um verdadeiro marco, não só pelo gol em si, mas pela confiança que Rafinha começou a exibir em jogos grandes, com a maioria dos times da Europa começando a observar o seu desempenho. Sua passagem pelo Sporting foi a fase que realmente consolidou a ideia de que Rafinha tinha tudo para dar certo no futebol europeu, mas foi essa combinação de momentos decisivos, como gols contra o Porto e sua performance brilhante na Taça de Portugal, com Vitória de Guimarães,
que realmente demonstrou ao mundo que ele não era apenas uma promessa, mas um jogador pronto para maiores desafios no futebol internacional. E tudo indicava que agora ele iria para um time de primeira prateleira do futebol europeu. Mas ainda não com o Rafinha. Em 2020 ele foi transferido para o Rennes, um clube de tradição, mas que estava em um momento de ascensão no cenário europeu. No Rennes, Rafinha continuou a demonstrar o seu talento e habilidade com a bola nos pés. Sua primeira temporada foi um sucesso, e ele não foi só essencial para a equipe como também para o Rennes, que se classificou para a Europa League. O destaque de Rafinha logo chamou a atenção de clubes ainda maiores, e foi aí que surgiu a oportunidade de um salto ainda mais alto na sua carreira, a Premier League. O Leeds United, clube treinado por Marcelo Bielsa, um dos maiores técnicos da história do futebol, se interessou por Rafinha, oferecendo a ele a chance de jogar na Inglaterra, em uma das competições mais competitivas do mundo. A transferência para o Leeds, em setembro de 2020, foi um divisor de águas na sua carreira, mas o que ele não sabia era que um clube como o Leeds, ele se tornaria não apenas um dos principais jogadores da equipe, mas uma verdadeira referência para os fãs. Sua adaptação ao futebol inglês foi rápida e brilhante. Em sua primeira temporada, Rafinha não só se destacou pela sua habilidade técnica e inteligência de jogo, mas também pela sua capacidade de aprender em momentos decisivos. Um dos maiores momentos em sua carreira aconteceu na luta do Leeds pela permanência na Premier League. O time enfrentava um período complicado, com resultados negativos ameaçando a sua posição na tabela e a pressão estava lá no topo. Foi aí que Rafinha se mostrou crucial. Com uma série de atuações de alto nível, ele foi o jogador que muitas vezes salvou o time de resultados negativos. O momento mais marcante foi a partida contra o Brentford, em maio de 2022, um jogo crucial pela batalha pela sobrevivência na Premier League. O Leeds precisava vencer para se afastar da zona de rebaixamento. O jogador, pessoalmente, estava triste, pois havia se destacado com rumores de que grandes clubes na Europa queriam ele, mas o time que deu a maior chance da sua vida iria ser rebaixado. Mas foi Rafinha mais uma vez quem apareceu para salvar o time. Em um jogo tenso e equilibrado, ele foi a principal estrela em campo, marcando 2 gols fundamentais para garantir a vitória de 2-1. A atuação de Rafinha foi crucial para a permanência do clube na Premier League, e sua contribuição se tornou ainda mais simbólica, já que ele foi o responsável direto por evitar um possível rebaixamento na temporada. A torcida do Leeds foi à loucura com a performance de Rafinha. Ele não apenas salvou o time, mas também se consolidou como um ídolo. Sua capacidade de aparecer em momentos decisivos e a sua entrega em campo conquistaram o coração dos torcedores. Passaram a levá-lo como principal referência do time. O carinho da torcida foi evidente, com muitos chamando Rafinha de salvador da temporada, e sem dúvida ele se tornou uma das figuras mais importantes da história recente do clube. Ao final da partida, o brasileiro pagou uma promessa que tinha feito: que o Leeds conseguisse se manter mais um ano na Premier League, ele iria atravessar o campo de joelhos, e no final da partida ele pagou a sua promessa. Sem Rafinha, o Leeds teria caído para a segunda divisão inglesa, e sua atuação não só garantiu pontos vitais, como também consolidou o seu lugar como ídolo na história do clube. Essa importância de Rafinha na permanência do Leeds na Premier League fez com que ele fosse tratado como ídolo pela torcida. Ele conquistou uma conexão única com os fãs do clube, que o via como um jogador que com sua garra e talento levou o time quando mais precisou. Além da sua importância para o Leeds, e sua performance também o colocou em destaque no cenário internacional. Em 2021, com suas grandes atuações na Premier League, Rafinha recebeu a convocação pela seleção brasileira, e sua estreia com a camisa verde e amarela foi recebida com grande entusiasmo, e ele não demorou para mostrar que estava à altura da responsabilidade. Em sua segunda aparição, ele foi protagonista em uma vitória importante contra o Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo, com uma assistência que reafirmava sua qualidade e seu papel como uma grande promessa para o futebol brasileiro. Após se destacar pelo Leeds United, Rafinha teve a oportunidade de dar um salto na sua carreira, transferindo-se para um dos maiores clubes do mundo, o Barcelona. Em junho de 2022, o clube catalão consolidou a sua contratação por um valor considerável, e a expectativa foi a sua adaptação ao futebol espanhol era enorme. No entanto, a jornada do Rafinha no Barcelona não começou de maneira como ele esperava. Logo na sua chegada, a primeira temporada foi marcada por desafios. Sob o comando de Xavi, que assumiu o cargo de treinador do Barcelona, o time vivia uma transição após anos de estabilidade. Xavi buscava impor um estilo de jogo mais coletivo,
e baseado na posse de bola. Enfrentava a difícil tarefa de reconectar o Barcelona com o sucesso do passado. Para Rafinha, essa transição não foi fácil. O estilo de jogo exigia adaptação e o brasileiro teve dificuldades em encontrar seu espaço no sistema de Xavi, que já contava com outras estrelas como Dembélé e Ferran Torres. Embora tenha mostrado lampejo de seu talento em alguns jogos na temporada de 2022 e 2023, foi um tanto difícil para o Rafinha. Em alguns momentos ele foi criticado pela sua falta de constância, principalmente em jogos grandes, e a concorrência no ataque do Barcelona dificultou a sua titularidade fixa. Mas o que realmente agravou a situação de Rafinha na temporada foi o surgimento de rumores constantes de que ele seria vendido. Toda semana, a imprensa esportiva vinculava notícias sobre o seu possível destino, o que gerava uma pressão ainda maior sobre o jogador. As especulações tornavam-se cada vez mais intensas e a situação começou a ficar desconfortável para ele. No entanto, o momento mais difícil para o brasileiro veio onde ele menos esperava, como os próprios torcedores do Barcelona. Alguns fãs do clube começaram a publicar fotos em redes sociais com o nome de outros jogadores, como Nico Williams, acompanhando o número 11, o mesmo número que Rafinha usava no Barcelona. Nico, jovem atacante do Atlético de Bilbao, vinha se destacando em uma excelente campanha na Eurocopa, fazendo uma parceria de sucesso no ataque com Lamine Yamal. A torcida do Barcelona, sonhando com essa mesma dupla no clube, começou a criar um movimento, fazendo com que a insatisfação em relação ao Rafinha aumentasse. Essa pressão externa apenas piorava a situação do jogador, que já estava lidando com suas próprias dificuldades em campo. Agora, na temporada de 2024 e 2025, Rafinha está em um momento totalmente diferente. Com a chegada do experiente técnico alemão Hansi Flick, ele se tornou peça-chave no elenco, jogando de forma diferente, como jogador de criatividade e entrando muito mais vezes na área, como pelo centro. Rafinha se tornou outro jogador, com momentos marcantes no Campeonato Espanhol e na Champions League. Rafinha passou a ser visto como um dos jogadores mais valiosos do elenco, e sua evolução foi impressionante. Além disso, ele se tornou uma referência para os jovens jogadores, especialmente pela forma como soube lidar com as dificuldades iniciais e dar a volta por cima. Destaque para a vitória sobre o Real Madrid, onde o Rafinha fez 2 gols que ajudaram na vitória do Barcelona por 5-2, que resultou no troféu da Supercopa da Espanha. Essa transformação de um início difícil para se tornar uma estrela do Barcelona exemplifica a perseverança de Rafinha. A sua jornada no clube catalão é uma prova de que, com paciência, trabalho duro e a mentalidade certa, é possível superar desafios e brilhar nos maiores palcos do futebol. Hoje, ele é uma peça-chave de Hansi Flick e um jogador que, com certeza, tem muito mais a oferecer, tanto para o Barcelona como para a seleção brasileira.